soldado, Pedro da guarda pretoriana, ali à sua frente, e também observando ali as armaduras de um soldado, ele aplica as armaduras que a igreja, que os cristãos deveriam ter. E essas armaduras que vamos ver nesta noite, elas são para mim e para você. Olha comigo o verso 10, quando ele diz: quanto ao mais, irmão, ou seja, finalmente, como se fossem os últimos assuntos, e de fato é, mas é o último capítulo da carta aos Efésios. Ele diz: irmãos, finalmente, quanto mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Algo interessante aqui que ressalta aos meus olhos é que o Senhor não diz: seja forte. Nós estamos vendo uma teologia aí dos coaches, onde diz: busque a força que tem dentro de você, você é capaz, ninguém vai te parar. O ano de 2024 é o ano do sucesso, e muitos em busca da inteligência humana, de forças humanas, de conhecimentos humanos, jamais poderá experimentar o poder de Deus. Sabe por que tem muitas pessoas que não experimentam e nem sequer sabem o que é o poder de Deus? Às vezes tem anos de cristão, dito cristão, mas nunca de fato experimentou o poder de Deus. É porque o poder de Deus é experimentado, é vivenciado, é liberado, é derramado através da oração. Vidas que não oram jamais poderá experimentar o poder de Deus. Crente que diz que é crente e não ora, não lê a Bíblia, não busca, vai ser sempre um fraco, debilitado, um fraco, porque na verdade ele está confiando na sua própria força. Muitos têm deixado de buscar o poder de Deus, que é através, como o apóstolo Paulo vai dizer no final, através das orações e súplicas. E ele se considerava e necessitava tanto desse poder, que ele mesmo vai dizer aos Efésios: quando vocês estiverem revestidos de toda essa armadura, é o mesmo pedido que eu faço para a Comida de Santana: orem por mim também, orem por nossa família, orem por nós, porque através da vida de vocês, através da oração dos santos, também somos fortalecidos pelo poder de Deus. Só que esse poder é de Deus. O apóstolo Paulo coloca Cristo no centro. Fortificados em quem? No Senhor. E na força de quem? Do seu poder. Jeremias 17 vai dizer: bem-aventurado é o homem, maldito é o homem que confia na sua força, no seu braço, e maldito é o homem que confia no homem, faz da sua carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque esse homem é maldito? Não é o homem que confia no homem. E durante muito tempo o diabo jurou que isso foi interpretado de forma errada. As pessoas leem o versículo: maldito é o homem que confia no homem. Está vendo? Eu fui enganado. Não, é maldito é o homem que confia em si mesmo, faz da sua carne a sua força e aparta o seu coração do Senhor. Porque Jeremias está dizendo que o homem que confia na sua própria capacidade intelectual, o homem que confia nas suas filosofias, o homem que confia nas suas riquezas, o homem que confia na sua intelectualidade, o homem que confia em tudo que tem, em tudo que possui, ele aparta o seu coração do Senhor. Porque com isso, ele está dizendo para Deus: eu não dependo de você. Deixa quando as coisas ficarem difíceis para mim, então eu vou orar. Mas se está tudo bem, se minha casa está bem, se minha família está bem, se os meus negócios vão bem, se a minha saúde, tudo que eu tenho está correndo bem, para que orar tanto? Afinal de contas, foi se ensinado, e isso acabou se tornando uma cultura, que a gente deve orar quando o enfermo, quando a enfermidade chegou, quando chega o dia da cirurgia, quando chega a hora disso. Quantas vezes nós podemos vivenciar, ou já vivenciamos isso em muitas circunstâncias? Mas eu acho interessante que o apóstolo Paulo vai dizer: sede fortalecidos no Senhor. E fortalecidos no Senhor quer dizer ser forte, revestir-se de força, fortalecer, receber força do alto e crescer em força. Isso quer ser fortalecido na força do Senhor e também no poder de Deus. Nós devemos ser revestidos da força e do poder de Deus. Muitas pessoas
vivem desprovidas, e muitas igrejas deixam de experimentar e vivem anos e anos como árvore seca que não experimenta o poder de Deus, não frutifica, não produz, porque vive para as coisas da terra, confiando na sua própria força. E eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, eu não sei como está a sua família, eu não sei como está o seu casamento, eu não sei como está alguma situação entre algum filho seu ou filha, mas eu quero te dizer que Deus te trouxe aqui nesta noite para te fortalecer no seu poder. Enquanto essa palavra está sendo pregada, você está sendo vivificado, vivificada, fortalecido pela palavra do Senhor. Quem disse que ia ser fácil? Quem disse que precisa ser fácil? E quem disse que a força está em você? E principalmente, se você está sem forças, é aí que Deus vai ser forte em você. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, ele vai dizer: eu descobri que quando eu sou fraco, aí é que eu estou forte. Porque o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não foi Jesus mesmo quem disse que não veio para os sãos? Porque os sãos não precisam de médicos. Jesus veio para os doentes. Ele não veio, o poder de Deus jamais será derramado em quem se acha autossuficiente. O poder de Deus jamais será derramado através do seu Espírito Santo sobre vidas de pessoas desprovidas de oração e desprovidas de intimidade com Deus. É impossível que isso aconteça. Mas existe um caminho tão fácil disso acontecer. Se eu e você clamarmos, suplicarmos e buscarmos a Deus em oração, nos humilhando, suplicando, certamente Ele irá derramar o seu poder sobre nós. Olha o verso 11 que ele vai dizer: revestidos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as astutas ciladas do maligno ou do diabo. Você pode observar um policial, você pode observar um agente de segurança, que quando ele vai para as ruas, ou quando ele vai entrar em um campo, em um ambiente hostil, isso não deve acontecer muito aqui, mas no Rio de Janeiro tem ruas e lugares que policiais nem com caveirão conseguem entrar. Então, quando isso acontece, eles precisam estar equipados com todo tipo de armadura, com todo tipo de possibilidade, estudando cada tipo de possibilidade de ação do inimigo. E às vezes você deve assistir no jornal que alguns deles ainda acabam sendo surpreendidos. Às vezes ele não estava com a sua armadura, não estava bem paramentado, e às vezes de repente entrou numa rua errada. Às vezes até na própria viatura, já vimos isso. Já aconteceu alguma emboscada, pois eles estarem distraídos ali, mesmo que todos equipados, não deu tempo de ter a reação. O apóstolo Paulo está ensinando a igreja, está ensinando aos cristãos, está ensinando a mim e a você nesta noite, a estar pronto, a estar vigilante, a estar ligados contra as astutas ciladas do diabo. E só poderemos vencer se estivermos revestidos. Você sabe o que é revestir? Não é só vestir, é revestir, é estar vestido e vestido novamente. É como se você vestisse uma roupa e vestisse outra por cima e vestisse outra. Por quê? Contra as astutas ciladas do maligno. Porque ele não quer ser percebido, ele não quer ser notado, ele não quer ser de forma alguma que a sua presença, ele não quer que a sua presença seja notada. Se ele puder ficar 20 anos alojado em um lugar, ele vai ficar. E ali, só nas suas artimanhas, tentando destruir, atrasar, neutralizar a obra de Deus. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Diz lá em Isaías 57, nós podemos crer, meus irmãos, claramente que se estivermos revestidos de toda a armadura de Deus, e ele vai dizer bem claro, para poder ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para essas coisas, para roubar, matar e destruir. E a sua presença, a sua atuação, de forma alguma, pode ser ignorada. Eu tenho visto, meus irmãos, e vocês que têm redes sociais, Instagram, acompanham pregações no YouTube, vocês podem observar claramente que cada vez mensagens sobre pecado está sendo menos. Pecado não tem mais nome, já perceberam isso? Só fala assim, pecado, não fala mais, não dá nome aos pecados. A Bíblia dá uma série de nomes de pecados que não entrarão no reino dos céus. Os fornicadores, os maldizentes, os mentirosos, os idólatras, os avarentos, os maledicentes, não entrarão no reino dos céus. Mas isso não dá muita visualização e nem vai dar like, né? Não dá like. Do maligno, então, já ficou ultrapassado até falar no diabo, que só é estranho quando a gente fala da atuação dele. Chega a assustar alguns ao ponto de pensar, será realmente que existe essa luta? Será que realmente que existe essa batalha? A palavra de Deus está dizendo que sim. Revistam-se de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aí eu ouvi isso de Jesus, eu não ouvi de coach não, tá? E o que você vai ouvir, você não vai ouvir de mim. Jesus disse assim, olha para os seus discípulos, sejam simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Palavras de Jesus aos seus discípulos. Sejam simples como uma pomba, mas sejam prudentes, vigilantes, atentos com a serpente. Porque uma vida de oração. Aí você me pergunta, pastor, mas na prática, como é que isso vai funcionar? Sabe como vai funcionar? Quanto mais você ora, mais discernimento Deus te dá. Discernimento do que está acontecendo. Discernimento do que pode acontecer. O Senhor amplia a sua visão espiritual. Mas quando eu digo visão espiritual, não é para sair por aí inventando, dizendo que viu coisas, que viu anjo voando, anjo passando, não. Ele te dá discernimento para você conseguir perceber o que está acontecendo de fato em sua volta, em certas situações. E quando ele te faz perceber, é um alerta vermelho para você orar. Orar. Orar sem cessar. Clamar. Pois de fato o Senhor entrará com providência. Ele diz que é para poder ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. E ele diz, o 12, olha comigo, por que ele está dizendo? Ele explica. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. É muito fácil você lutar com quem você está vendo. É muito fácil você lutar com quem você pode tocar. É muito fácil, né? E até o Bambam pensou que seria fácil, pois ele disse que ia chocar o mundo da luta com o Popó. Ele ficou, realmente foi chocado de tanto soco que ele levou, né? Então, ele disse que ia chocar o mundo e foi chocado, literalmente. Então você pode observar claramente comigo, porque a nossa luta não é como a de Bambam com o Popó. A nossa luta não é contra o nosso irmão, seja de sangue ou seja irmão em Cristo. A nossa luta não é contra, a sua luta não é contra aquele filho ou filha não cristão, contra aquele pai, aquela mãe, aquele parente que ainda não teve a sua mente iluminada pelo Espírito Santo, pois o Deus deste século cegou o entendimento de muitos, para que jamais possam reconhecer a verdade. Mas o apóstolo Paulo insiste, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados, potestades, isso são hierarquias, poderes nas regiões celestiais, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra hostes ou contra forças espirituais da maldade. Quando você assiste uma reportagem, será que você não consegue perceber a atuação do império das trevas, hostes espirituais da maldade, atuando na política, atuando no STF, atuando no governo, atuando na sociedade, atuando, causando tanta violência, tanta morte, tantas coisas ruins? Nós ligamos o noticiário em menos de 10 minutos, notícia de morte, execução, corrupção generalizada em todos os lugares, e às vezes ficamos buscando
sendo a solução. A solução sempre será Jesus Cristo, o Filho de Deus. A solução para o seu problema está em Deus. Não conte os seus problemas para quem não pode resolver. Conte os seus problemas para Deus. Fale com Deus. Clame a Deus, que Ele irá te responder. Ele diz, depois de falar que é para ficar firme contra as astutas ciladas do diabo, ele diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra dominadores. Aí eu te pergunto, eu vou ler a lista aqui das lutas e cumprir a nossa luta, e veja se essa gangue aqui, sozinho você consegue enfrentar. Olha aqui, tudo invisível, tudo no campo espiritual. Olha o tamanho dessa gangue aqui, olha essa facção aqui que tem na Bíblia. É uma facção espiritual, essa é pior do que todas as outras aqui reunidas no mundo, no Brasil. Porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Aí vem principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais da maldade, só que não é na terra. Olha aí o verso, olha o verso 12, onde é que é essa luta. Olha aí o versículo 12, onde é essa briga. Olha lá, nas regiões celestiais. Como que você vai nas regiões celestiais lutar com o inimigo? E se você for, me diga como você vai vencer. Me diga se o teu dinheiro vence essa luta. Me diga se tua riqueza vence essa luta. Me diga se tua sabedoria vence essa luta. Nas regiões celestiais, com principados, potestades e com exércitos espirituais da maldade que militam de dia e de noite para nos destruir. Jamais poderemos vencer. Mas temos Jesus Cristo, o Filho de Deus, que venceu a morte. Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Ele venceu a morte e já venceu por nós toda a batalha. Ele é o general de guerra, Ele é o Senhor dos exércitos e nunca perdeu uma peleja num campo de batalha. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Então devemos nos fortalecer em Cristo. Devemos buscar no poder de Deus, porque jamais poderemos vencer. Jesus disse em Lucas 11, 22, se você quiser anotar para ler depois, ele diz que quando um valente guarda armado a sua casa, ele chama Satanás de valente. Ele diz que Satanás é valente. Quando um valente guarda armado a sua casa, ali está todos os bens que ele roubou, ali estão todos os bens que ele tirou, ele põe numa casa e ele fica fortemente armado, protegendo a sua casa com todos os despojos que ele roubou. Sabe o que é que está ali dentro daquela casa? Muitas vezes a minha saúde, a tua saúde, às vezes a paz, às vezes o nosso dinheiro, às vezes a nossa vida, às vezes o nosso casamento, às vezes tantas coisas que Satanás tenta manter cativo dentro da sua casa. Mas Jesus disse que vindo um mais valente do que o valente, que é ele, bate no valente, manieta, amarra o valente e devolve tudo que ele roubou. O mais valente do que o valente está aqui nesta noite. Satanás pode ser astuto, ele pode ser valente, mas o mais valente do que o valente está aqui nesta noite. É o Senhor dessa igreja, é o Senhor da tua vida, esse que te salvou, esse que te trouxe do império das trevas, do mundo de escuridão, e te trouxe para a luz do Evangelho. Ele é poderoso. Você acha que ele ia te salvar e te deixar a ele? Você acha que ele ia te salvar e te deixar padecer? No dia que ele colocou as mãos em você, que ele te resgatou, que você sentiu a salvação em Jesus Cristo, se cumpre a palavra de Deus: aquele que o Pai colocou em minhas mãos, não há ninguém que possa tirar. Então vamos lá, ainda tem alguns minutos. Portanto, agora ele está dizendo como vencer. Lembra? Eu falei, como é que você vai entrar lá? Volta ali, por favor, nas regiões celestiais, no versículo 12, isso. Como é que você vai vencer aquele exército? Como é que você vai vencer uma batalha espiritual? Agora a Bíblia vai dar aqui, a própria palavra, a própria carta aos Efésios, vai te mostrar como você vai conseguir vencer. Aí a resposta, sabe onde está? No versículo 13. A resposta está no versículo 13. Portanto, tomem ou tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido, ainda permanecer inabalável. A vida espiritual é algo tão sério, meus irmãos, que o apóstolo Paulo está dizendo que mesmo depois da luta, depois de ter vencido,
Vou usar de novo o exemplo do Bambam e do Mocó. Mesmo depois de ter vencido, não pode abaixar a guarda. Devemos estar a todo tempo alerta, mesmo depois que venceu, porque quando a gente vence, a gente relaxa. Quando a gente vence, o que é que um atleta faz no ringue quando ele vence? Ele comemora, ele pula nas cordas, né? Ele vibra, as pessoas pegam ele ali no colo. Só que a vida espiritual não é assim não. Sabe por quê? Porque o inimigo não cansa. Um lutador físico cansa, mas o espírito não cansa. Nós somos de carne e osso, mas as lutas e aquilo que nos perturba, que tenta tirar a nossa paz, que provém do inimigo, é invisível. Satanás, quando caiu, ele se rebelou contra Deus, e ele caiu com uma terça parte dos anjos. Você tem noção disso? O que é uma terça parte dos anjos, eu não tenho noção, mas eu acredito que são muitos. E todos esses anjos caídos são demônios que atuam de várias formas, de várias maneiras contra a igreja de Jesus. Mesmo não prevalecendo, mesmo a vitória final sendo da igreja, ele vai fazer de tudo para arrancar a tua paz. Ele vai fazer de tudo para esmorecer você. Ele vai fazer de tudo usando pessoas que você ama para te entristecer, coisas da igreja para te afastar, mas você não deve se render, deve permanecer com a guarda levantada, dizendo: o meu general é Cristo, ele vencerá por mim, ele irá à sua frente e pelejar por você. Essa vitória já é sua, pois em Cristo somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você não precisa de mais dinheiro, você não precisa de uma casa bonita, você não precisa de um carro novo, você não precisa estudar em Harvard, você precisa do poder de Deus na sua vida, para salvar você, para guardar você, e para te levar à presença real do Senhor Jesus, porque naquele dia, tudo que você tem, tudo que te pertence, a terra irá comer, será consumido pelo fogo. Mas aqueles que buscaram piamente a face do Senhor em oração, um dia houverá face a face com Ele. Então a palavra diz: revirtam-se. O apóstolo Paulo olhando, lembra a figura do soldado romano? Revistam-se de toda a armadura de Deus. E eu posso imaginar o apóstolo Paulo sentado assim como o pastor Lucas, olhando para o soldado, naquela prisão onde ele não podia sair, naquela masmorra fria, ele observando aquele soldado romano. Talvez ele viu isso, pastor Lucas, quando ele estava em prisão domiciliar, pois ele ficou 2 anos preso em Roma, numa casa alugada, e ele tinha que pagar o aluguel dessa casa. E ainda para ficar preso nela, ainda para ficar um soldado tomando conta dele, talvez nesse dia, tomando um suco de umbu gelado, que só o pastor Lucas sabe fazer, ele ali escrevendo, né, as armaduras de Deus, observando ali e dizendo: como eu vou aplicar isso para a minha igreja? Como eu vou aplicar isso para o meu povo? Então ele diz: cingindo-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, porque os dias são maus. O próprio Jesus disse: basta cada dia o seu mal. Os dias são maus, irmãos. Os dias melhores não virão. Se vê alguém dizendo aqui, você vê alguém dizendo: as coisas vão melhorar, eu profetizo que virão dias melhores, é mentira, é de mal a pior. Dias melhores não virão coisa nenhuma, só virão dias piores. Mas para aquele que tem Cristo Jesus não precisa temer. Sabe por quê? Veio a Covid e matou milhares e milhares de pessoas. E olha quem está aqui em 2024, louvando e adorando o nome do Senhor. Era para você estar aqui? Não sei. Eu digo lá na igreja, eu já disse quanta gente boa foi, e eu fiquei. Eu acho que eu sei o porquê. Sabe por que a gente ficou, irmãos? Sabe por que vencemos essa pandemia? Não é porque somos melhores do que ninguém, não. Talvez é porque somos piores, e o Senhor está dando uma chance ainda mais da gente se arrepender, da gente melhorar, da gente orar mais, da gente buscar mais, porque a cada dia que Ele te dá a oportunidade de entrar numa igreja, a cada dia que Ele te dá a oportunidade de acordar, será que é porque você é bom? Ou será que é porque você ainda não está legal? Porque Enoque andou com Deus, um dia Deus arrebatou, porque Enoque era bom demais, andou 300 anos com Deus, e Deus chamou para si, ninguém nunca mais viu Enoque. Então eu fico pensando, cada dia aqui, cada manhã que acordamos, quando a gente está dormindo, a gente nem sabe que está dormindo, só percebe que está dormindo, estava dormindo quando acorda. É como se fosse um estado de coma enquanto estamos dormindo, estamos inconscientes. Mas quando abrimos os nossos olhos, devemos dar graças e dizer: o Senhor me guardou por mais um dia, o Senhor te guardou por mais um dia, justamente para que você possa se revestir de toda a armadura de Deus. Ele diz: para estar firmes, você precisa cingir o seu lombo, ou cingir os nossos lombos com a verdade. Era a couraça de couro
era cingir os lombos ali para os soldados, era colocar tipo um colete de couro, né, sobre si. E você pode observar a figura de um soldado romano e analisar justamente com a fala do apóstolo Paulo. Ele está dizendo: cingindo-vos com a verdade. Como é que eu vou vencer essa batalha espiritual? Com a verdade. Martinho Lutero que disse: paz se possível, mas a verdade sempre. A verdade muitas vezes não vai te trazer muitos amigos, vai afastar. A verdade muitas vezes vai ferir. A verdade muitas vezes não. A verdade, via de regra, sempre fere. A verdade, via de regra, sempre machuca. Mas a verdade é o que precisamos cingir os nossos lombos com a verdade. E eu quero dizer para você: se liberte de toda mentira, se por acaso você estiver envolvido. Lance fora toda mentira. Não viva de mentira. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Não há nada oculto que não seja revelado. Viva uma vida de verdade. Viva uma vida na verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Santifica-os na verdade, Senhor. A verdade é a tua palavra. João 17:17. Santifica-os na verdade. A verdade é a tua palavra. João 8:35 vai dizer: e conhecereis, e a verdade. Quando conhecemos a verdade, nos sentimos libertos, não é? Quando conhecemos a verdade, nos sentimos leves, nos sentimos livres. Então não cinja os seus lombos com a mentira. Não cinja os seus lombos com a hipocrisia. Não cinja os seus lombos com a falsidade. Não cinja os seus lombos com o engano. Não cinja os seus lombos com outras coisas. Mas cinja os seus lombos com a verdade. E que verdade, pastor? A verdade de Deus. Porque até a verdade agora, dependendo do ponto de vista, não é verdade, já falou? Até a verdade ficou relativa. Aquilo que era verdade não é mais verdade. Antigamente, e eu sou novo, mas antigamente os antigos resolviam na palavra, no fio do bigode, como diz o ditado, na palavra. Eu lembro quando era pequeno que meu pai tinha um armazenzinho do Barreto, e eu era muito pequeno lá em Salvador, e meu pai dizia assim: vai lá no Barreto e traz X de pão, compra lá pães para você tomar café com seu irmão. Ia lá no Barreto, subia aquela alameda lá, chegava lá, Barreto, eu era pequeno, seu Barreto, meu pai mandou pegar isso, isso e isso. O Barreto, seu Barreto pegava, embalava, dava na mão, e a gente ia para casa. Hoje eu fico pensando, um dia, perto da minha casa, um mercadinho, a menos de, dá para ver a minha casa, o condomínio, só dá para ver a portaria do condomínio, da minha casa para um mercadinho pequeno, a gente comprava lá todos os dias antes de minha filha ir para a escola, a gente passa lá e comprava batatinha dela e suco, todos os dias, anos. E um dia, meu Pix não funcionou, às vezes acontece a rede, o sinal, eu só falei assim: deixa eu só ir em casa ali, pegar o cartão e volto para passar, porque eu não estou conseguindo ver o aplicativo. Era uma coisa que não era nem R$5 no total. A moça falou: não pode não. Você não pode levar. Ou se eu deixo a mercadoria, eu não pode levar. Claro que nunca mais eu vou levar também. Mas para vocês verem como o mundo está, como as coisas estão postas, tanta corrupção, tanto engano, que as pessoas, quando é verdade, já nem acreditam mais. A gente ouve tanta mentira, que a verdade passa no meio da mentira e a gente nem percebe. Tem gente, não sei se vocês já ouviram esse ditado, que mente que nem sente. Já viu? Tem gente, eu vou falar outro. Tem gente que mente tanto que acredita até que a mentira que conta é verdade. Tem gente que baseia sua vida toda na mentira, porque conta uma mentira e para sustentar uma mentira tem que contar outra. E para sustentar uma mentira tem que contar outra. Mas você não precisa mais mentir. Você precisa da verdade de Deus. Você precisa da palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu não minto. Glória a Deus por isso. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas conhecereis a verdade vos libertará. Eu vou avançar, sentindo-vos, revestindo-vos. Portanto, tomai a armadura de Deus, verso 14, cingindo-vos com a verdade, vestindo a couraça, o cinturão da justiça. Era a couraça, que é o cinto que o soldado romano usava, um cinto de couro grosso, longo, revestido da couraça da justiça. Mas essa justiça não é a justiça humana. Aquilo que os homens dizem que a justiça, na verdade, é a vingança. E o Senhor disse: minha vingança, diz o Senhor. E às vezes dizemos: Deus
justiça, toda a nossa bondade, sabe o melhor ato que você já praticou por alguém? Sabe o melhor ato de bondade que você já teve sobre alguma pessoa? Para Deus ainda é como um trapo de imundícia. Quem diz isso é Isaías. Toda a nossa justiça é como um trapo de imundícia diante de Deus. Só que isso confronta, né? Isso machuca. É para você deixar de ser bonzinho? Não. É para mostrar que a sua bondade não te salva. A sua bondade não te faz melhor. Quem te faz melhor é Jesus Cristo, Filho de Deus. Quem te faz melhor é o poder de Deus. Quem te faz melhor é o Espírito Santo de Deus. Isso é o Evangelho de Jesus. Vestindo-vos da couraça da justiça. Sabe do que você precisa? Você precisa da justiça de Deus. No sentido mais amplo, é o estado daquele que é como deve ser. É como as coisas têm que ser. Já viu alguém dizendo assim, olha, comigo é preto no branco? É uma pessoa que gosta da justiça. Sabe o símbolo da justiça? Eu não sei se tem algum advogado aqui, mas não sei se você já viu em todos os escritórios de advocacia, qual o símbolo que tem ali? Uma balança. Sabe por quê? Porque a balança, principalmente as antigas, tem aquele pontinho chamado fiel. O nome daquele pontinho do meio da balança, aquela de mão de peso, se chama fiel. Então quando eu trabalhei no armazém do Tavinho lá na Bahia, eu fui lá 3 anos depois, ele não me reconheceu, né? Mas a balança ainda estava lá, a gente filmou e tirou foto da balança. Ela tem um ponteiro que é fiel. Então coloca-se o peso de um lado e coloca-se o peso do outro. Se for justo, vai bater aonde o ponteirinho da balança? No meio, né? Que parece um coraçãozinho ali. Ali é o fiel da balança. A Bíblia diz que peso, e isso quem disse isso foi Salomão, peso enganoso é abominável ao Senhor. A balança enganosa aborrece ao Senhor. Por que fala isso? Porque alguns não usavam de justiça. Pegavam o chumbo ou o peso de 1 quilo, mas na verdade era 800 gramas, e colocavam como 1 quilo. Então a pessoa ia lá comprar, eu quero 1 quilo. Ele pegava um chumbo de 1 quilo, que na verdade não tinha 1 quilo, e botava de um lado, botava a carne, uma coisa do outro. E você ia para casa achando que estava com 1 quilo. Às vezes estava com 800 gramas. Precisamos da justiça de Deus. E Ele é fiel. Quando se diz fiel é isso, Ele é justo. Ele é justo. E você precisa se revestir com a couraça da justiça de Deus. Amém? Revestidos de toda a armadura de Deus, e aqui o 14, revestidos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, como um soldado tinha que estar bem calçado, porque ele ia pisar em terrenos perigosos, em terrenos acidentados. E o apóstolo Paulo está dizendo, calçar os nossos pés com a preparação, com a propagação do Evangelho. Devemos estar sempre prontos a anunciar o Evangelho. O apóstolo Paulo disse, quanto a mim, estou pronto para anunciar o Evangelho. Ele escrevendo também, na verdade, Lucas escreve em Atos 20 e 24, o apóstolo Paulo dizendo, para mim, eu não considero mais a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu anuncie, contanto que eu propague o Evangelho da salvação do Senhor e cumpra cabalmente o meu ministério. Então, precisamos, e a igreja precisa, os cristãos que querem vencer as hostes espirituais da maldade, devem se cingir da verdade, couraça da justiça, nos pés, a preparação, a propagação do Evangelho, embraçando o escudo da fé. E aí é outra coisa que os soldados usavam, embraçando o escudo da fé, para poderes apagar todos os dados inflamáveis do maligno. Sabe o que é? Você já viu aqueles filmes de guerra que veem, porque os telhados por dentro das muralhas eram de palhas, de palhoços, não eram com a nossa engenhosidade de hoje. Então, mesmo não vendo, os inimigos de fora pegavam uma flecha, ateavam fogo na ponta e lançavam por cima das muralhas. E caíam onde? Em cima dos tetos, das telhas de palhas, e pegavam fogo em toda a cidade. Você já viu filme de guerra? Com certeza você já viu essa cena. Nós devemos estar, esse campo aqui é a nossa mente. A nossa mente é um campo de palha, que Satanás só precisa jogar uma flechinha pegando fogo para incendiar a mata inteira. E quando veja, consumir tudo. Por isso que devemos estar com o escudo da fé. E como eles apagavam isso?
Além de ficar mais pesado o escudo, eles banhavam na água aquele escudo, para quando a flecha bater pegando fogo, ela queimar na mesma hora, para rebater os dardos. Sabe o que são dardos inflamados do maligno? Aqueles pensamentos ruins que vêm na sua mente o tempo todo, aquelas coisas assim, faz isso, seja assim, não deixa passar não, faz um inimigo. São dardos inflamáveis do maligno, que ficam tentando o tempo todo, atuando na nossa mente, e devemos estar preparados com o escudo da fé, pois já estamos com o cinto da verdade, com a couraça da justiça, com os pés preparados, calçados com a preparação do Evangelho. Ainda tem algo que ficou desprotegido, não tem? Ele vai dizer aqui: tomai também o capacete da salvação. Olha o capacete para proteger a cabeça, o capacete para proteger a mente. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você tem a receita, você tem aqui as dicas, os passos, chame como quiser, para conseguir vencer no dia mal, para conseguir ficar firme contra as outras ciladas do maligno. E isso não quer dizer que porque você está todo equipado, toda equipada, que as lutas não vão acontecer. Você acha que porque você está com o escudo, Satanás não vai jogar a flecha? Você acha que porque você está com o capacete, ele não vai entrar na sua mente? Ele vai lutar o tempo inteiro. Por isso que o apóstolo Paulo disse: e continua firme, continuem firmes. Então, isso é de fato aqui os sinais para você vencer. O 17 dizendo: o Espírito, tomando também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como você vai vencer o maligno se não ler Bíblia? Eu vou perguntar, mas não precisa você me responder. Você já leu a sua Bíblia hoje? Não responda, você leu. Amém, glória a Deus. Não precisava responder, mas quem respondeu, amém. Então, a espada do Espírito, que é uma espada mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, diz Hebreus, pois a palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, pois ela vai na divisão entre juntas e medulas. Até aí o médico pode ir, na divisão da alma e do Espírito. Até aí só a palavra de Deus pode ir, e sonda os pensamentos e corações. É o que ele está fazendo. A palavra de Deus sonda os nossos pensamentos, enquanto a gente está pensando, ao mesmo tempo ele está sondando você, sondando. Não é profundo isso? Se essa palavra é tão poderosa, por que não desembanhá-la? Por que não usá-la? Por que deixar pegando poeira? Porque só esperar para no culto você ouvir, você pode se apropriar da espada do Espírito. Mas não é de qualquer jeito, não. É com toda, olha o 18, toda oração e súplica. Oração e súplica, né? Você pode observar, né, que a súplica, a oração é como se fosse algo já do dia a dia, mas quando você suplica, você insiste, você implora, né? Então súplicas tem mais a ver com insistência, com petição intermitente, com orações e orações e orações, orando em todo o tempo, né? Primeiro ele diz, no verso 18, a primeira parte, tudo sobre oração, mostrando que tudo isso que eu falei recebemos através de quê? Da oração. E aí você pode dizer assim: mas eu não sou cristão, eu não estou ouvindo esse sermão, mas eu não sou da igreja, mas eu não sou batizado. Aí tem alguns aqui que dizem assim: mas eu sou novo da igreja. E quem disse que você precisa ser novo? E quem disse que você precisa ser crente? Basta você abrir sua boca e pedir, basta você abrir sua boca e clamar, certamente o Senhor irá te atender. O Senhor ouve a oração da fé, o Senhor ouve a oração, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Não é esse negócio que Deus só ouve crente, só ouve, se Deus só ouvisse crente, eu estava feito. Você também. Mas não. Sabe quem ele ouve? Ele ouve aquele que pede com fé, ele ouve aquele que clama, ele ouve aquele que suplica. Orando, olha o 18, com toda a oração e súplica, mas eu gostei dessa parte, orando em todo o tempo no Espírito. O que é orar todo o tempo no Espírito? É estar ligado o tempo todo. Você está dirigindo o carro, você está andando na rua, você está viajando, né, William? Você está ali na estrada, está ali com a mente ligada em Deus. Vem um pensamento ruim, vem uma preocupação, vem uma ansiedade com uma conta, vem uma preocupação, que nós temos várias preocupações, irmão. Muitas coisas ocupam a nossa mente.
E se não vigiarmos, até orando em pensamento, daqui a pouco a gente nem está mais orando. Porque a mente já desvia para outra preocupação. Orando em todo o tempo, em tudo que você estiver fazendo, para onde você estiver indo, você está ali ligado com Deus, orando em todo o tempo no Espírito. Para isto, e aí ele diz: e como eu vou fazer isso? Está tudo aqui. Perceba que eu não estou te falando nada que não está na Bíblia. Para isto, ainda está no 18: vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim. Paulo pede, né? Quando vocês estiverem nesse patamar, orem também por mim. Orem por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para que ela seja pregada com intrepidez, para que eu possa fazer conhecidos os mistérios do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que em Cristo, eu seja ousado. Cadê? Ali tem a coragem, né? Para que em Cristo eu tenha coragem, eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe essa noite, e que você saiba que para você ser revestido do poder de Deus, não é como um filme de Transformers, né? Que quando você vem para o culto, vai caindo ali o chapéu, vai caindo ali as armas, né? Não. Vem através de oração e súplica. É orando em todo o tempo no Espírito. É falando: Deus, eu não consigo, mas se tu for comigo, eu consigo. Deus, eu sou fraco, mas se tu for a minha força, eu vou conseguir vencer. Deus, se eu não for conseguir adquirir, Deus, me ajuda nos meus negócios. Deus, me ajuda a conseguir a vencer.